primeira coisa que eu tenho na função logarítmica é entender um conceito, né? Por que entender o conceito? O conceito da função logarítmica, ela me fala o seguinte: eu tenho um logaritmo de b na base a, isso é igual a x. Então, para eu resolver esse conceito de logaritmo, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender que a elevado a x vai ser igual ao meu b. Né? É isso que acontece. Deixa eu fazer login aqui no celular, gente, só para ficar mais fácil. Eu copiar ali. Né? Então, logaritmo de b na base a é igual a x. Então, eu estou querendo resumir basicamente para isso aqui. Né? Então, a elevado a x é igual ao meu b. Então, na verdade, eu estou querendo saber qual expoente que eu devo elevar a A para eu ter como resultado B. Né? É exatamente isso. Então, eu posso colocar aqui. Pronto, fez login. Eu posso colocar aqui que essa aqui é a função básica. Como é que funciona o gráfico? O gráfico a gente tem duas características importantes. Vou fazer um eixo aqui e outro eixo aqui. Eu sei que esse resultado, ou seja, esse valor de x aqui, esse valor do logaritmo aqui, né, de b, ele nunca vai ser negativo, né? O logaritmo de b nunca vai ser negativo. E como aqui o meu x é o meu resultado do logaritmo de y, então eu não tenho aqui domínio na parte dos... Deixa eu até copiar de uma maneira diferente para ficar mais simples aqui, quer ver? Vamos fazer aqui. Função logaritmo. Deixa eu colocar em tela cheia. Conectar aqui o celular. Então, beleza. O meu log. Eu falo que o meu log de x na base A é igual a y, né? Quando eu falo de uma função logarítmica, então quando tem f de x igual a uma função, estou falando exatamente isso, log de x na base A. Isso é igual a y. Então eu estou querendo, na verdade, qual saber o valor do meu y para ter o meu x, né? Pela definição, eu já vejo aqui, né? Pela definição, eu já vejo aqui, ó, que meu x ele não pode ser negativo. Então, o domínio dessa função só pode ser o quê? Só pode ser os números reais, né? Ou só os reais positivos e sem o zero. Por que sem o zero? Porque não tem nenhum número que eu vou elevar que vai ter o resultado aqui igual a zero, né? Então, aí daí a gente já pega algumas características. Outro exemplo que eu tenho vai depender dessa base aqui. Por quê? Eu posso ter um gráfico aqui, ó, y e x, né? Colocar os dois exemplos possíveis aqui que a gente tem de função logarítmica. E essa função ela for crescente, né? Ela vai se comportar dessa maneira aqui, ó. Ela vai se comportar dessa maneira. Se a função for decrescente, ela se comporta dessa maneira. Tá? Ela vai se comportar dessa maneira. Não mostrou aqui como é que está copiando, mas ela vai se comportar dessa maneira. Então, é importante eu entender essas características, tá? E aí, eu já partindo para a inequação logarítmica, quando eu parto para a inequação logarítmica, eu vejo
se eu quero ter um valor de A, o valor de X maior ou menor que alguma coisa, vamos supor que eu tenho aqui. Esse aqui vai ser o meu X2 e esse aqui é o meu X1. Então, esse aqui vai ser meu F de X2, certo? E aqui eu tenho meu F de X1. Então, como o meu F de X, né? Então, pensei, ó, meu F de X2 é maior que meu F de X1. Nesse caso, quando eu tenho o A maior que 1, né, igual função exponencial, tá? Eu tenho que o meu x2 é maior que o meu x1. Quando eu tenho aqui o meu A entre 0 e 1, então se eu tiver meu f de x2 maior do que o meu f de x1, né, se eu colocar aqui no gráfico aqui, ó, coloco aqui x2 e coloco aqui x1. O que eu vou ter? Eu vou ter que meu x2 ele vai ser o quê? Menor que meu x1. Então eu vou inverter o sinal igual eu faço na equação exponencial. Então ela é bem parecida com quem? Na maneira da inequação. Com a inequação exponencial. Beleza? Então, esse aqui seria um exemplo aqui falando da definição, tá? De inequação exponencial. A gente tem, então, que praticar, fazer exercício, né? Dificilmente, gente, dificilmente vai cair uma inequação de logaritmo, tá? Dificilmente vai cair uma inequação de logaritmo. Mas o que eu quero deixar aqui como interpretação para vocês? O gráfico. Não importa qual gráfico, gente. Vamos supor, se eu tiver uma função afim, minha função afim, e eu tiver aqui minha equação, ela está falando assim, ó, f de x é menor, vamos colocar, é menor que determinado valor, menor que 10, menor que 10. Então, se eu tiver o 10 aqui, então significa que todos esses valores aqui para trás são soluções. Logo, se ele pedir uma área disso aqui, eu posso representar a área. Se ele pedir a área de interseção com o eixo x, eu posso representar essa área aqui. Tá? Então, isso seria a inequação de uma função afim. Toda essa área colorida seria a solução. E a mesma coisa se eu tiver uma função quadrática. Né? Vamos supor que eu tenho uma função quadrática aqui, e ele quer nessa função quadrática falar também que o f de x seja menor que 10. Né? Então, eu tenho meu 10. Isso é interpretação gráfica, tá, gente? Vamos supor que eu tenho meu 10 aqui. Então, esse ponto aqui eu tenho que é menor que 10, né? E se eu quero essa área colorida, então eu tenho que essa parte aqui ele seria menor que 10, né? Tenho que essa parte aqui seria menor que 10 se eu tiver se tratando da área, tá? Então, essa área aqui também seria, dependendo de como ele estiver pedindo essa solução. Então, essas áreas aqui são a interseção do eixo x com a curva que eu consigo. Tá? Menor que 10. Ruim, se for maior que 10. Maior que 10, eu pego a área para cima. Menor que 10, eu pego a área... Então, quando tiver maior, eu pego a área acima da curva. E quando tiver menor, eu pego a área abaixo da curva. Gente, isso aqui são interpretações que a gente não fala ao longo da matéria, mas são interpretações muito chaves para a gente conseguir pegar aí
no decorrer de todas as questões, tá? Quero saber se tem alguma coisa aqui sobre funções que ficou na dúvida, alguma função, alguma coisa que você não conseguiu pegar até agora. Ficou alguma coisa aí? Que de função logaritmo, de logaritmo? Então, olha só. Não saber achar as coisas no gráfico. Vamos lá. Se eu tenho aqui eixo y, eixo x, né, e eu quero encontrar algum valor no gráfico, eu sempre tenho que lembrar, ó, esse eixo me representa o eixo y, esse aqui me representa o eixo x e eixo y. Pode parecer simples, gente, mas muita gente não consegue achar isso no gráfico, tá? Então, a primeira coisa que você tem que entender aqui é o par ordenado, né? Porque todo ponto no gráfico ele vai ter um par ordenado. E a gente volta a fazer revisão lá do plano cartesiano, né? No par ordenado, vou até fazer com a caneta daqui do celular. No par ordenado, o que eu tenho? Eu tenho aqui valores de x e y, certo? Se eu tenho valores de x e y no meu par ordenado, então significa que se eu colocar um ponto aqui no meu gráfico, né? Então significa que esse ponto é o meu y da função, como colocar y1, e esse ponto é o ponto referente ao meu x dessa questão. Ah, Juan, mas e se eu tiver uma função que passa por esse gráfico? Vamos colocar, se eu tiver uma função que passa por esse gráfico, né? Vamos colocar uma função quadrática. Função quadrática, vamos colocar uma função afim que intercepta nesse mesmo ponto. Tá? Então significa que essa função afim, que esse f de x, que é igual a ax mais b, eu estou falando que quando eu jogar x1 aqui, nessa função, se eu fizer f de x1, eu vou ter o resultado que é y1. Então, eu estou falando que y1 vai ser igual a que multiplica x1 mais b. E a mesma coisa para a função quadrática. Se a função quadrática é isso aqui, ó, f de x, que é igual a ax quadrado. Vamos colocar f não, vamos colocar p de x, tá? Ax quadrado mais bx mais c, né? Se eu fizer que esse ponto aqui é de interseção, né, e eu tiver esses valores aqui, eu estou falando que p de x1 vai ser igual a x1 ao quadrado mais b x1 mais c. E esse valor aqui vai ser igual ao meu y1. Né? Então, a partir do momento em que eu consigo enxergar que meu gráfico ele vai refletir diretamente na função, no ponto da função, eu poderia falar aqui também, ó, que meu p de x, nesse caso, vai ser igual à minha f de x. Né? Por que se eu falar que minha p de x é igual a minha f de x? Nesse ponto aqui, deixa eu até tirar esse chat que está aparecendo aqui. Nesse ponto aqui, eu tenho que eu vou ter um valor, nesse caso aqui, né? A função vai continuar, eu vou ter dois valores, ó. Teria esse valor e esse valor, em que essa função teria o mesmo resultado. Tá? Então é bem importante a gente ficar ciente no que representa. Se ele falar assim, eu tenho uma inequação agora. Eu tenho a inequação que f de x tem que ser menor que determinado valor. F de x tem que ser menor que y1. Tá, se f de x tem que ser menor que y1, então significa que eu tenho esses valores aqui, ó. Menor. Tá vendo que tá abaixo do gráfico? Tá vendo que tá abaixo do gráfico?
Então, eu consigo interpretar a partir da inequação. Se eu falar que meu f de x também, meu p de x também tem que ser menor que meu y1. Aí eu tenho que, se eu falar que o domínio é a partir do eixo x, eu teria essa forma geométrica aqui, ó. Essa aqui seria a parte referente ao p de x, que é menor que y1, e essa parte aqui referente ao f de x, que é menor que o y1. Então, essa parte referente ao f de x e essa parte referente ao p de x. Gente, eu estou fazendo tudo isso, todo esse desenho, para vocês conseguirem entender como funciona inequação no gráfico com várias funções no mesmo gráfico, né? Que ele pode te dar várias funções e interpretar isso. Vamos fazer o seguinte agora. Estou tendo uma dúvida aqui. Vamos lá. Vamos pensar a seguinte questão aqui de função afim, tá? Vamos voltar para a função afim. Bom, por que você está insistindo tanto nisso? Porque no Enem costuma cobrar muito interpretação de gráficos, gente. Tá? Por isso que eu estou batendo a tecla. Vamos supor que eu tenho isso aqui, depois eu tenho esse crescimento aqui, depois eu tenho isso aqui, e depois eu tenho esse tipo de reta aqui. Vamos supor que esse é um gráfico aí de temperatura de um composto, tá? Ao longo do tempo t. Tá? Temperatura em função do tempo. Temperatura, vamos colocar temperatura em graus Celsius. Beleza. E ele te fala lá, te dá algumas informações na questão e pede para identificar qual dos gráficos seria certo. Eu estou colocando só esse aqui. Então, o que eu quero que vocês percebam? Que o resultado desse gráfico, né? Ou seja, ele está me dando temperatura em graus Celsius em função do tempo. Então, tudo que eu tiver em função do tempo, gente, significa taxa, tá? E tudo que eu tenho a inclinação no gráfico, eu tenho taxa de variação, né? Então, significa que a taxa de variação nesse período aqui, ela é menor, né? Vamos colocar aqui o A1 daqui, ó, ele é menor que a taxa de variação desse período aqui, que eu vou chamar de A2. Então, A1 vai ser menor que A2. Por quê? Vocês conseguem perceber isso? Que esse ângulo aqui é maior? Se esse ângulo é maior, a inclinação é maior. Se a inclinação é maior, minha taxa de variação é maior. Nesse período aqui, eu tenho aqui que minha taxa de variação, chamada de A3, ela foi igual a zero. Por quê? Foi constante. Então, se é constante, minha taxa de variação é zero. Tá? Eu já vi questões, gente, do Enem, da taxa de variação com velocidade, por exemplo, e te pedir a deslocamento, né? Aí ele te dá lá um gráfico e você acaba se enganando por uma questão de física, né? Que você tem que lembrar as relações do que seria a taxa de variação. Porque velocidade e aceleração é tudo em relação à taxa de variação, tá? E aqui eu teria uma taxa de variação aqui variável, né? Então eu teria um A aqui variável. Por quê? Né? Se eu considerasse, em vez de temperatura, e colocasse aqui nesse gráfico, que fosse posição ao longo do tempo, vamos trazer para a física. Então, aqui vou colocar posição x, né, posição ao longo do tempo. Então, posição tá certo, gente?
posição. Não sei escrever mais não. Tá, tá? Beleza. Então, posição ao longo do tempo. Então, o que quis uma não veja essa gravação dessa aula, né? Então, o que eu tenho aqui? O que é esse coeficiente angular aqui, ele está me representando, né? Porque aqui eu tenho uma equação de primeiro grau. Aqui eu tenho f de x, que é igual a ax mais b. Aqui também eu tenho uma equação de primeiro grau, que eu vou chamar de g de x é igual a ax mais b. Vocês conseguem enxergar isso no gráfico, gente? Vocês conseguem perceber isso aí? Aqui também eu tenho uma equação de primeiro grau. Só que, na verdade, aqui é uma equação constante, que eu vou chamar de h de x. E h de x vai ser igual só a... Aqui eu coloquei... Não é para colocar a de x mais b. Tá dando para enxergar nessa cor, gente? Essa cor amarela? Vou colocar aqui cx mais c. Cx mais d. E aqui eu vou colocar só, vai ser um valor e, né? Porque não tem inclinação. E aqui eu poderia colocar que seria uma função quadrática. Né? H é FGH, HJ de x, que seria f de x quadrado mais d I de x mais m. Então seria isso aqui que eu teria, né? Em cada um aqui, eu teria uma função diferente num gráfico. Vocês conseguem perceber que seria uma função com várias partes, né? Com domínio assim até um tempo, com outro domínio até outro intervalo, com essa função de domínio só nesse intervalo e esse domínio só nesse intervalo, né? Então, é isso que eu quero que vocês percebam, gente. Então, ó, isso aqui eu teria, se eu tenho o gráfico da posição em relação ao tempo e a posição linear, então significa que eu não tenho aceleração e aqui a minha velocidade é constante. Aqui é a mesma coisa, a minha velocidade é constante. Vamos falando de física aí. Aqui, se ele não alterou sua posição, indica que sua velocidade é zero, né? Então aqui eu indico, se a velocidade é zero, a aceleração é constante. A aceleração é constante, não, a aceleração é zero. Aqui a aceleração é zero. Aqui também a aceleração é zero. E nesse caso aqui, que a velocidade varia, né, a velocidade ela varia, então eu tenho a minha aceleração constante, né, porque minha posição varia como uma função de segundo grau. Já estou dando aula só de gráfico. Né? Então, olha só, percebam que eu tenho posição em relação ao tempo e estou relacionando conceitos de física no gráfico. Por quê? Porque se eu tenho posição em relação ao tempo, se eu calcular a taxa de variação, né, o ΔY sobre meu ΔX, isso vai ser igual a quem? A variação da posição, né, variação do espaço, dividido pela variação do tempo. E isso aqui é a minha velocidade. Então, eu estou falando aqui que nesse caso, né, nesse caso aqui, esses valores que eu estou calculando de coeficiente angular são minhas velocidades, tá? Então, o coeficiente angular aqui são minhas velocidades. Se eu tenho um coeficiente angular constante, então minha velocidade é constante. Se eu calculo meu coeficiente angular nesse caso aqui, ó, e dá zero, significa que meu coeficiente angular é zero. Estão conseguindo entender, gente, essa relação do gráfico com o significado? Então, todo gráfico, gente, prestem muita atenção mesmo. A quem? Ao que está sendo falado nos eixos. Por quê? Porque o eixo Y, ele me dá uma relação importante com o eixo X. E dependendo do que eu calcular, se eu fizer ΔY por ΔX, ele vai me dar um significado. Isso vai fazer sentido. Tá? Isso vai fazer sentido. Estão acompanhando?
Tem alguma dúvida, alguma questão que vocês chegaram aí para resolver e tiveram dúvida por conta do gráfico? Tem até questão de volume, gente, que ele é relacionado com o gráfico, para saber, né, se um volume, dependendo do tipo de, de sólido que a gente tem, para saber como é que o volume estaria ali se respeitando em determinada faixa. Tá? Então, vou colocar uma questão para vocês aqui. Deixa eu só abrir aqui primeiro. Vamos pegar uma questão de gráficos, tá? Esse metal tá muito ruim de enxergar. Essa primeira aqui tá bem simples. Não tô nervoso não, gente. Vocês estão me achando nervoso? Tô tão tranquilo, tô tão de boa aqui. Tô de boa, gente. Não tô nervoso não. Olha só. Ele fala assim, ó, considere os gráficos a seguir, que representam diferentes funções. E ele dá aqui, né, cada gráfico é LNQMP. E ele fala assim, ó, é correto afirmar que o gráfico que apresenta uma função do primeiro grau decrescente é. Então, conseguem resolver aí? Certinho, Tati. É isso mesmo. Certinho, Galão. Quando a questão é fácil demais, a gente fica com dúvida, né, gente? A gente fica, pô, será que é isso mesmo? Tem alguma pegadinha, você lê umas 3 vezes para poder achar a resposta. Mas é isso mesmo, tá? Então, olha só. Nessa aqui é do primeiro grau, só que ela é crescente, tá vendo? Ela tá o quê? Aumentando seu valor. Aqui é do primeiro grau, ela tem partes, né? Aqui ela é do primeiro grau e aqui é uma função constante. Você consegue enxergar isso? Consegue enxergar isso? Então, ó, aqui está reto. Então, essa parte aqui, essa primeira parte é uma função constante. Beleza. Aqui, ela é do primeiro grau e ela é decrescente, tá? Então, aqui ela é decrescente. Por que, que ela é decrescente? Ela diminui seu valor da esquerda para a direita. Aqui, ela é do primeiro grau na primeira parte e crescente, né? Primeiro grau crescente. E na segunda parte, ela é constante. É uma função constante. Na segunda parte, ela tem duas funções com coeficientes angulares, ó, de primeiro grau crescente e primeiro grau crescente. Então, olha só a partir do gráfico eu tenho várias informações que ele me dá. Né? Por isso que o gráfico é tão importante. Muito importante mesmo. Vamos prosseguir. Tabela, não quero mexer com tabela agora. Ele fala aqui, ó. Todos os gráficos cartesianos são retas. Qual deles é o gráfico de uma função y que é igual a ax mais b com a e b positivos? Olha só,
y y é igual a ax mais b com a e b positivos, maiores que zero, ambos maiores que zero. Então, vou descer, tá? Vou descer a questão. Não vamos resolvendo questão por questão, tá? Nessa primeira aqui, me falem o valor. Então, na A, o valor do meu A, ele é o quê? Positivo ou negativo? Beleza, o meu A é negativo. E meu B? Zero. Isso aí, gente. Perfeito. Perfeito. Alguém não conseguiu enxergar por quê? Nessa, é isso aí. Se não enxergar, gente, me fala aí no chat que eu consigo, para eu tentar mostrar para vocês como é que é. Tá? Se alguém não conseguiu enxergar isso aqui, me fala, por favor. Então, ninguém falou. Olha, perguntaram por que o A é negativo? Porque a função ela está o quê? Ó? O que está acontecendo com o valor da função? Ele está decrescendo, tá vendo? Está decrescendo. Se minha função está decrescendo da esquerda para a direita, o meu A é negativo. Beleza? Aí perguntaram, o B é zero porque corta no zero, é justamente. Então, ó, esse valor que corta aqui é o B. Como corta na origem, por isso que o B é zero. Então, vamos fazer essa letra B. Vamos fazer essa letra B. Gente, eu acho que eu nunca dei uma aula tão resumida assim, tá? Nunca dei uma aula tão resumida explicando tintim por tintim. Vamos lá. O meu A vai ser o quê? Nessa questão. O A vai ser negativo ou positivo? Falem para mim. Isso mesmo, Tati. O que está acontecendo com a minha função da esquerda para a direita? O meu A é meu coeficiente angular. O que está acontecendo com a função da esquerda para a direita? Está decrescendo. E olha só, se a função está decrescendo da esquerda para a direita, o A é o quê? Negativo. Então, meu A é negativo. Certo? Beleza. E o meu valor de B vai ser o quê nessa função? O valor de B é o valor que corta o eixo Y. Lembra que eu falei ontem? O valor que corta o eixo Y. Então, o valor de B, se é o valor que corta o eixo Y, está cortando o eixo Y aqui, ó. Esse valor de B aqui, ele não é positivo? Por que que é positivo? Porque aqui é o zero. Para cima é positivo, para baixo é negativo. Então, o valor de B é maior que zero. Olha aqui, ó, eixo Y, eixo X. Tá? Vamos prosseguir? Então, tranquilo até aqui, né? Então, deixa eu apagar isso aqui, apagar essas linhazinhas aqui. Vamos para a próxima. Vou até deixar isso aqui anotado. Vamos para a próxima. Letra C e D. Beleza. Na letra C, me fala. Eu vou apagar isso. A letra A e a letra B a gente já viu que não era, né? Apagar aqui. Apagar tudo logo. Beleza. Na letra C, vamos lá. Na letra C, qual o valor do meu A? Isso aí, Tati, certinho. O A é o quê? Isso, o A é positivo, gente. A é positivo. Por quê? Porque a função está crescendo. Olha aqui, está crescendo. E o valor do meu B? Ele é positivo ou negativo? Me fala aqui, ó. Tá cortando aqui, não é? Aqui.
Esse valor de y é positivo ou negativo? B também é positivo. Isso aí. Então, o valor na C, o meu A é positivo, o meu B é positivo, portanto, minha resposta é a letra C. Gente, fica de olho na hora para mim, tá? Deixa eu ver quantas horas. Dá para ver, 9h50, tem 5 lugares. Mas lá em cima eu tava cortando no mesmo lugar. Sim, ué. O B também era positivo lá em cima. Olha aqui, ó. Tá cortando aqui em cima. O B também é positivo. Na letra B aqui, ó, o meu A é negativo. Por que que meu A é negativo? Porque a função está decrescendo. E o meu B é positivo. Por quê? Porque está cortando aqui em cima. Por isso meu B é positivo. Então B é maior que zero. Na letra C, o meu A é positivo porque a função está crescendo. E meu B é positivo porque corta aqui em cima. Na letra D, deixa eu pegar a borracha aqui e apagar esses riscos. Na letra D, eu tenho aqui, ó, que meu A é positivo, ó, o meu A é positivo, por quê? Porque a função é crescente, só que meu B está cortando aqui embaixo, ó. Tá vendo que aqui está abaixo do eixo Y, abaixo do zero? Então, meu B é menor que zero. Isso aí. Entenderam? Ficou claro para todo mundo, gente? Então, ó, vamos lá. Para não confundir. Plano cartesiano. Então, eu tenho x, y, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Certo? Aqui, eu tenho x e y positivos. Nesse quadrante aqui, eu tenho x negativo e y positivo. Nesse quadrante aqui, eu tenho ambos negativos, tanto x quanto y. E nesse quadrante, eu tenho x positivo e y negativo. Vamos prosseguir. Será que dá tempo de fazer mais uma? Não vou fazer com esses gráficos agora, tá? Depois a gente vai fazer uma análise só de gráficos e tabelas, que é uma matéria que mais cai no Enem. Primeiro vamos fazer só de funções, primeiro, tá? Olha aqui. Ele fala assim, ó. Gente, dá tempo de resolver essa? Deixa eu ver aqui. 9h53. Acho que não... Vamos tentar, né? Acho que não dá tempo não, mas vamos lá. Ele fala assim: Marcos caminha com seus amigos rumo ao cinema. Ao chegar no guichê para a compra na entrada, verifica que não trouxe a carteirinha de estudante. Retorna a casa correndo para pegá-la, em seguida corre de volta ao cinema, chegando a tempo de assistir a sessão. Na saída, Marcos e seus amigos aproveitaram a brisa da noite e caminharam lentamente para casa. O gráfico que apresenta a distância de Marcos em relação à distância de Marcos em relação à sua casa é... Então, a distância de Marcos em relação à sua casa. Tá certinho, Tati. Então, a gente tem que prestar muita atenção nas informações que ele dá aqui sobre velocidade, tá? Quantas horas são? 9h55. Acabou a nossa aula. Vou finalizar essa questão. Então, já que a distância é importante, né? Se isso aqui é a distância da casa dele, né? Então significa, se ele foi caminhando, a distância não foi tão rápida assim. Então essa aqui eu elimino, certo? A distância não foi tão rápida assim, certo?
Aí a gente fica com duas alternativas, né? Letra C e letra D. A C, ele fala que ele foi para caminhando, né? Depois que ele foi caminhando, ele voltou, percebeu, voltou para casa correndo, né? Voltou para casa correndo e voltou para o cinema. Então só pode ser correndo, ou seja, chegou em casa a distância zero, depois voltou para o cinema, a distância aumentou de novo para a mesma distância que ele tinha. Depois ele assistiu o filme, que ficou constante a distância da casa dele, depois voltou caminhando. Então, ó, esse voltar caminhando, gente, se consegue matar a questão só pelas primeiras informações. Que ele foi caminhando e voltou caminhando, logo a distância ele tem que ser a variação mais branda. Por quê? Porque a velocidade é menor. Beleza? Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje, tá? Eu espero que tenha sido produtivo aí a aula, espero que vocês tenham gostado. Foi muita coisa, mas eu acho que foi de grande valia.